Nós somos privilegiados de estar pregando a palavra de Deus essa noite. Faz um tempo em que o Espírito Santo tem falado comigo sobre corações aquecidos. Corações aquecidos. Nesses dias, os jovens lançaram esse mini congresso, né? Me botaram lá, nem me perguntaram se eu podia pregar. Botaram lá e tá lá. Mas amém. O obreiro na casa de Deus, ele tem que estar pronto. Mas o Senhor já vem ministrando essa palavra há algum tempo no meu coração, que é tempo da igreja aquecer os seus corações. E ele me levou no texto de Lucas. Abre aí, Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, 17. E esse texto tem falado comigo já há algum tempo. Nosso diácono Davi, ele falou sobre esse texto ontem um pouco. Mas o Espírito Santo também falou comigo nesse texto, mas e outras coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Mateus 24, 17. Ou melhor, vamos começar verso 13, para a gente começar a entender o que está acontecendo aqui, né? Jesus, preste atenção, gostaria que você prestasse muita atenção nas palavras. Jesus, ele andou com seus discípulos, pregou para os seus discípulos, declarou a palavra dele aos seus discípulos, por 3 anos discipulando, ministrando, não só a seus discípulos, mas a toda a Judeia, Galileia e aquela região toda. E ele ensinou aos seus discípulos muitas coisas, e inclusive que ele ia morrer, padecer, era necessário acontecer aquilo, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Ele avisou isso aos discípulos. Amém ou não amém? A maioria de nós conhecemos essa história. É uma história que permeia os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós conhecemos. Agora nós chegamos no capítulo 24 de Lucas, e a gente tem algumas coisas aqui que a gente gostaria de ressaltar. A gente não vai esgotar o tema todo, porque às vezes cada palavra, cada frase tem muitas coisas onde a gente poderia mergulhar, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Diz assim, verso 13: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a Judeia, chamada Emaús, aldeia de Emaús, né? A caminho de Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Já era o 3º dia. Marta e Maria haviam ido ao sepulcro de Jesus e ele já não estava mais lá, porque ele havia ressuscitado. E elas encontram o anjo lá, e o anjo começa a palestrar com elas, e elas vão até os discípulos e contam a notícia aos discípulos, mas os discípulos não acreditaram. Verso 16: porém os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhe perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, aquele que era profeta, poderoso em obras e palavras,
diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, olha só, os principais sacerdotes e as nossas autoridades, ou seja, as autoridades romanas, o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. 21. Nós esperávamos que fosse ele que havia de remir a Israel. Note o tempo do verbo, esperávamos. Nós esperávamos que fosse ele que havia de remir a Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo, ou seja, Marta e Maria, né, alguns versos antes, nos surpreenderam indo de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Isso aqui é Jesus falando. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar ali. Mas eles conversaram e ficaram dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Aleluia. Só até aqui. Não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito? Antes da gente fixar um pouco nesse último versículo, gostaria de compartilhar algumas coisas antes. Jesus, como eu havia falado, falou de tudo o que ia acontecer, falou de tudo que se ia dar, desde a sua morte até a sua ressurreição. Mas no versículo 17, a gente lê: então ele respondeu: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Eu anotei aqui: a incredulidade na palavra é o caminho para o esfriamento espiritual. Nós estamos falando de corações aquecidos. Nós estamos falando de tempos onde nós precisamos incendiar. Mas para que o nosso coração esteja incendiado, para que o nosso coração esteja aquecido, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração, a nossa vida, para a palavra de Deus, que é o centro de todas as coisas. E aqui diz: a incredulidade na palavra é o caminho para o esfriamento. Por que eu estou falando que a incredulidade é o caminho para o esfriamento? Porque por 3 anos, Jesus esteve com seus discípulos, pregando e ensinando. E quando Jesus morre,
eles não permaneceram nas palavras de Jesus. Eles não permaneceram na fé que deveriam permanecer. Eles estavam tristes, desamparados. Muitos voltaram aos seus afazeres. A Bíblia vai dizer que Pedro até voltou a pescar, porque não permaneceram na palavra. E Jesus está no caminho de Emaús e encontra esses dois discípulos. E esses discípulos estão tristes, porque Jesus havia morrido. Na verdade, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa era a promessa. Mas por um coração incrédulo, um coração duro, um coração que ainda não estava totalmente rendido, eles não puderam crer nas palavras de Jesus. Você é mais bem-aventurado do que até os apóstolos e os discípulos de Jesus. A palavra diz: mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você não viu, mas você crê na promessa, você crê na palavra, você é bem-aventurado. Aleluia. E a consequência de não crer, e a consequência do esfriamento espiritual que eles sofreram, porque quando a gente esmurece na fé, quando a gente não crê, quando a gente não se lança sobre a palavra de Deus, sabe o que vem? O esfriamento espiritual. E duas coisas diz respeito ao esfriamento espiritual. Primeiro, a cegueira espiritual. Quando você se esfria espiritualmente, você fica como que cego espiritualmente. Quando a pessoa se esfria, é um sinal de que ela se afastou da palavra de Deus. E quando ela se afasta da palavra de Deus, ela fica como que cega. Porque as coisas do mundo, as coisas ao redor cegam. Porque a palavra, que ela vem pela fé, ela vai contramão aquilo que nós enxergamos com nossos olhos carnais. A palavra de Deus, ela vai sempre contramão a tudo que nos rodeia, porque ela não anda por vista, mas ela é pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não está na dimensão terrena, ela está na dimensão espiritual. Você pode ler a palavra, o Logos, mas se você não entender, e se você não tiver a revelação, você não vai ter o rema. Então, um dos aspectos do esfriamento espiritual é a cegueira. E olha o que diz o verso 16: porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Meu irmão, eles não esperavam que Jesus ia ressuscitar, a ponto de não acreditar que aquele que estava no caminho de Emaús era Jesus. Eles estavam tão entristecidos, eles estavam tão cegos espiritualmente, que não conseguiam enxergar que era Jesus no caminho de Emaús. Fruto do esfriamento espiritual. A frieza espiritual, ela te traz cegueira. Você não consegue mais ver segundo o que Deus quer, segundo o que a palavra de Deus diz, segundo o que o Espírito Santo diz às igrejas. Você começa a ver pelo carnal. E aí você acha que você vai morrer nessa luta, nessa prova. Aí você acha que você vai sucumbir com essa perseguição, com essa pandemia. Por quê? Você já não consegue mais crer, porque teus olhos estão como que fechados. Segundo aspecto do esfriamento espiritual é a tristeza na alma. Além deles não conseguirem enxergar, irmãos, e não só são os dois discípulos
que estavam no caminho de Emaús. Os outros discípulos também estavam assim. Quer ver? Versículo 38, 24, 38. Por que vocês estão assustados? Isso aqui Jesus já apareceu para eles. Olha só, e Jesus diz: por que vocês estão assustados? E por que se surgem dúvidas no coração de vocês? Eles haviam se distanciado da palavra que Deus deu. Eu vou ressuscitar. Eles se distanciaram da promessa. Aí entrou o quê? O esfriamento espiritual, a cegueira e a tristeza na alma. Verso de número 17. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Quando nós desviamos da palavra de Deus, quando nós desviamos daquilo que Deus falou a nosso respeito, aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai cumprir, entra a frieza espiritual, entra a cegueira e aí entra a tristeza na alma. A base para um coração aquecido é se chegar à palavra de Deus. Nós estamos falando de incendeia, Senhor, incendeia, Senhor, eu quero um coração aquecido, coloca fogo, traz fogo, bota fogo. Mas o único meio de você ser incendiado pelo Senhor é se voltando para a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Um coração incendiado, a incredulidade na palavra nos faz não mais esperar em Cristo Jesus. Vou repetir. A incredulidade na palavra nos faz não mais esperar em Cristo Jesus. Os discípulos estavam literalmente incrédulos. Versículo Lucas 24, 21. Olha só o que diz: nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel. Olha só, tem aí? Olha só, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Note que o verbo está no pretérito imperfeito. Quem estuda um pouquinho de português. Nós esperávamos, nós não esperamos mais. Olha o que os discípulos de Jesus estão dizendo. Tal nível que eles se afastaram da promessa, tal nível que eles se afastaram daquilo que Jesus falou, ou seja, da sua palavra, tal nível de incredulidade que eles chegaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de remir a Israel. Aí eu notei dois aspectos aqui desse versículo. Primeiro, eles esperavam as promessas, mas não esperam mais. Às vezes, o esfriamento é assim. A gente começa a caminhar com Deus. E aí Deus fala, Deus diz que vai fazer. Mas às vezes, por alguma circunstância, a gente não espera mais. Pelas circunstâncias terrenas,
nós vamos nos desviando, nós vamos tirando o foco da promessa, nós vamos tirando o foco da palavra, e aí a gente não consegue mais esperar em Deus. Irmãos, Deus prometeu. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, se a palavra saiu da boca de Deus, Ele é fiel para cumprir. Nós esperávamos a promessa do rei, do ungido, do Filho de Deus, mas agora ele está morto. Meu irmão, não importa o que está morto, ainda que esteja morto, viverá. A palavra de Deus diz: se credes, verás a glória de Deus. Não importa. Mas eu preciso me apegar ao quê? A palavra. Você quer ser aquecido? Você quer ter um coração aquecido? Então se volte para a palavra. Não há, irmãos, às vezes a gente quer avivamento, irmãos, e outra coisa, dons, poder, mistério, isso não tem nada a ver às vezes com uma vida aquecida diante de Deus. Uma vida aquecida diante de Deus é o quanto você acredita naquilo que Ele falou. É o quanto você acredita nas suas promessas. É o quanto você bebe e come da palavra de Deus. É o quanto você come e se alimenta do pão vivo que desceu do céu. Isso é ter um coração aquecido. Porque o justo viverá pela fé. E se ele recuar, aleluia. O justo viverá pela fé. E a fé aonde? Na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele falou que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Você precisa acreditar nisso. Um coração incendiado, um coração aquecido, é um coração cheio de fé na palavra de Deus. Porque, irmãos, dons, ministérios, fluir, unção, poder, isso é muito bom. Mas vai ter gente que vai chegar naquele grande dia e falar: Senhor, eu preguei, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu expulsei demônio. E ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. Porque o diabo também faz sinais. O diabo também fala em línguas. O diabo também traz revelação. O diabo faz tudo isso. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. É apta para discernir intenções do coração. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós estamos vendo um dia onde as pessoas estão sendo levadas por qualquer tipo de vento, de doutrina. Agora à tarde eu estava vendo um vídeo onde estavam se abrindo no culto música sertaneja com música secular dentro da igreja. Por quê? Não se conhece a palavra. Falta o quê? Intimidade. Falta leitura da palavra. Falta coração aquecido e fome pela palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é dínamo. Foi falado aqui ontem. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus que aquece os nossos corações. É a palavra de Deus que entra e esmiuça tudo que precisa ser esmiuçado. É a palavra de Deus. E a gente bota qualquer coisa no púlpito. A gente bota ciência, a gente bota música secular, a gente bota tudo, sabe por quê? Porque já não tem mais intimidade da palavra, já não tem mais compromisso com a palavra. E aí o esfriamento entra. E os discípulos estavam assim, já não criam mais na promessa. E consequentemente, na vida eterna. Porque, olha só,
nós esperávamos que fosse ele que havia de remir. Ou seja, o que é remir? É resgatar. Nós pensávamos que fosse ele, mas nós não pensamos mais. Por quê? Por causa das circunstâncias? Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Aleluia. Aleluia. Ele vive. Essa é a nossa esperança, que ele vive. Ele vive. Aleluia. O coração incendiado só é possível com o contato e a fé na palavra de Deus. Vou repetir, um coração incendiado só é possível com contato e a fé na palavra de Deus. Você quer ter um coração incendiado? Quantas vezes você lê a Bíblia na semana? Quantas vezes você lê a Bíblia no dia? Quanto tempo você tira para meditar? Aí você acredita em tudo que a mídia vomita, você acredita em tudo que as redes sociais vomitam, você acredita em tudo que está ao seu redor. Sabe por quê? Porque você não tem contato com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A exposição à palavra de Deus incendeia os nossos corações. A exposição à palavra de Deus incendeia os nossos corações. Irmãos, você tem que amar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo, alguns vão dizer que são os princípios das dores, e nós precisamos nos voltar à palavra, como diz o profeta: voltai-vos a mim, tornai-vos a mim, e eu tornarei para vós. Não há outra maneira de ser incendiado, não há outra maneira de aquecer o coração, não há outra maneira de trazer o Espírito Santo de Deus, a não ser voltar para a palavra de Deus, que é inspirada por Ele. Jeremias 23, 29, olha o que o profeta vai dizer: porque a minha palavra é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. Aleluia. A palavra de Deus é como fogo. A palavra de Deus é como fogo. A palavra de Deus é como fogo. Quando Ele fala, os corações se aquecem. Quando Ele fala, o céu estremece. Quando Ele fala, os corações se derretem na presença dEle. Quando Ele fala, o ambiente muda. Quando a palavra de Deus é aberta e falada com autoridade, o enfermo é curado. Quando a palavra de Deus é proclamada, o ímpio se converte. Quando a palavra de Deus é proclamada, o reino se manifesta. A palavra de Deus incendeia os nossos corações. A palavra transforma, a palavra cura, a palavra salva, a palavra é poder, a palavra é remédio. É a palavra de Deus. Você quer um coração incendiado? Então se encha da palavra de Deus. Você quer um coração transbordante? Se encha da palavra de Deus. Lucas 24, 27. Vamos do versículo 25. Então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Olha só que Jesus está falando para os discípulos: como vocês são insensatos e incrédulos. Vocês demoram a crer na palavra de Deus. Como vocês são incrédulos. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na glória? Eu falei isso a vocês.
Aí Jesus está exortando eles. E algo começa a mexer dentro deles. Alguma coisa começa a revirar dentro do coração dos discípulos. 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe, ou seja, Jesus explicando de Moisés aos profetas, explicando-lhe o que lhe constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam de tal aldeia, para onde iam, ou seja, no meio do caminho, Jesus está explicando, olha só, a antiga aliança, a Torá. Moisés escreveu ao meu respeito. Os profetas, os homens de Deus da antiga aliança, escreveram ao meu respeito. Estava tudo escrito. Mas por que vocês não creram? Eu quero incendiar o coração de vocês. O reino precisa se manifestar, mas não pode haver incredulidade no coração. Verso de número 32. E disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Aleluia! Você tem que entender isso. Não é verdade que o nosso coração ardia quando Jesus, quando a palavra era explicada? Nosso coração ardia quando a palavra era exposta. O nosso coração ardia e queimava quando a palavra viva, o verbo vivo que desceu do céu, estava presente. O nosso coração ardia. Aleluia, aleluia. Nosso coração tem que arder pela pregação da palavra de Deus. Ele é o verbo, Ele é a palavra. O coração deles ardia. 2 motivos. Porque eles estavam sendo expostos à palavra de Deus. E a palavra viva. A própria palavra estava com eles. Aleluia. Jesus vai dizer em João 6:63. Não é esse texto. Sim, isso. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E olha só o que ele diz: o Espírito é o que vivifica. Eles estavam com os corações aquecidos. Por quê? Porque eles estavam sendo expostos à palavra de Deus. Eles estavam aprendendo mais uma vez com a palavra de Deus. É como se Jesus tivesse falado assim: ó, eu preguei 3 anos, mas eu vou explicar mais uma vez a vocês. Lembra o que Moisés falou? Lembra o que estava lá em Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número, Levítico? Lembra o que os profetas falaram, os salmos? Lembra? Eu estou explicando a vocês. E o coração começou a se aquecer, porque eles estavam com o próprio Cristo. Aí você fala: mas pastor, eles estavam com Cristo. E eu e você hoje estamos com Cristo, na pessoa do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar: não extinguais o Espírito Santo, com os quais foram selados. O Espírito é o que vivifica, ou seja, o Espírito é o que dá vida à palavra.
Aleluia. Então creia na palavra de Deus. Creia naquilo que Ele falou ao teu respeito. Creia, eu sou filho de Deus. Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou liberto. Creia no que o Espírito diz ao teu respeito. Eu vou herdar a vida eterna. Creia, porque é o Espírito que vivifica. Aleluia. Porque a palavra de Deus é como fogo. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos. João 17:17. Santificai-vos na tua verdade. A tua verdade é a palavra de Deus. Mateus 5:16. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Você pode glorificar o Senhor? Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. Assim resplandeça a vossa luz. Quando Jesus estava escrevendo esse texto e falando para os seus discípulos, foi mais de 2000 anos atrás. Ele não estava falando da lâmpada elétrica, da eletricidade. Jesus estava falando do quê? De no mínimo ali, uma lamparina. E a lamparina, vocês sabem que ela tem um pavio. Ali dentro existe um óleo, onde o pavio é aceso. E ali começa o quê? A gerar luz. Mas a luz só vem por causa do fogo. Aleluia. A luz só pode existir, e naquele momento Jesus estava usando a lamparina por causa do fogo. Aleluia. Assim brilhe a vossa luz, ou seja, o teu testemunho vai brilhar. Mas vai brilhar como? Através da palavra. A palavra é o quê? A palavra é fogo. Como é que você vai brilhar? Como é que você vai incendiar? Como é que você vai testemunhar? Através de quê? Do fogo. Através da palavra. A sua vida na palavra. A sua vida pautada na palavra. Uma vida incendiada gera luz, ilumina. É isso que Jesus estava falando. Brilha a vossa luz, ou seja, acende esse fogo que existe dentro de você, para que a luz, para que a verdade, para que o testemunho da palavra alcance os outros. Aleluia. Aleluia.